Bom dia. Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, de número 183. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Pois é, não teve Paz e Bem ontem, quinta-feira. Deu uma pane geral no sistema de transmissão do YouTube, que se chama Hangout, e essa transmissão que a gente está fazendo aqui não foi possível. Deu uma bagunçada geral no esquema do YouTube, todo canto, até no 247 também, e havia um sistema alternativo, mas o meu computador ontem não estava habilitado para usar esse sistema alternativo. Normalizou, tamo junto. Então, eu tinha preparado algo que eu achei bem legal para ontem, estou trazendo hoje aqui, porque acho que continua muito atual mesmo. Bom, é o seguinte, é muito bom a gente estar junto de novo, né? Falta um dia e fica uma saudade, né? Fica uma saudade. A gente vai aprendendo a se gostar e as pessoas vão fazendo diferença na nossa vida, né? É assim. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. É muito sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, antes, inscreva-se já no canal Paz e Bem. Nós estamos chegando já a 18 mil inscritos, vamos chegar, espero que ainda até o final da próxima semana a gente consiga chegar. Está crescendo a comunidade, está crescendo. Se você tiver condição, torne-se um assinante ou uma assinante solidária do canal Paz e Bem, para que a gente vá construindo, de fato, essa comunidade, construindo novas possibilidades de entrevistas, pequenas viagens, que a gente possa dar apoio às pessoas que doam seu talento ao canal, enfim, que a gente vá se estruturando pouquinho. Não queremos nenhuma grande estrutura, não, mas que a gente vá construindo novas possibilidades para o Paz e Bem. Tá feito? Tá? Vamos embora. O programa de hoje, nossa conversa de hoje, é sobre algo essencial. Ver. A gente passa a vida inteira vendo. Mas será que a gente vê? Eu trouxe, para a gente fazer essa conversa, uma passagem da Bíblia, que é muito significativa, muito bonita, para mim é muito relevante, tomada do Evangelho de João. Logo no começo do Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos ler juntos o versículo 35 ao 39. Como sempre, tudo que eu falo aqui tem a referência na descrição do vídeo. Da mesma maneira, se você quiser assinar o canal Paz e Bem, está na descrição do vídeo, está no site, no pazebem.org, é super bonitinho, bonitona, nosso site, pazebem.org, vale a pena ver, além da programação do Paz e Bem, tem artigos, crônicas, tem as notas do caminho do Faustino Teixeira, tem um monte de coisa, lá também tem o link para você fazer a assinatura. Então vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 39. Ok? Essa é a primeira... Estou balançando a câmera aqui. Essa é a leitura que eu quis trazer para vocês. Para vocês, para todos nós. Ela é muito interessante e muito importante no Evangelho de João. Primeiro, porque é a primeira vez que Jesus fala. Então, nós vamos escutar aqui a primeira fala de Jesus no Evangelho de João, o que não é pouca coisa. E segundo, porque ela está toda centrada em torno das diferentes dimensões do ver. No grego, a gente conhece os evangelhos vindos do grego. Jesus não falou em grego. A comunidade dele ali falava ou aramaico ou hebraico. Mas a escrita do evangelho, a primeira escrita do evangelho já foi feita em grego, e é assim que ela, na verdade, durante muito tempo ela chegou em nós através de uma tradução muito importante, mas muito mal feita por São Jerônimo para o latim, né, que ficou conhecida como a Bíblia a Vulgata, e depois, aí já nos anos 60, 1960, 70, houve um esforço de atualização da tradução da Bíblia, já no contexto
do Vaticano II para ir buscar novas traduções baseadas nos originais gregos. Então, grego. E o grego, gente, é tipo saudades de português, sabe? Saudades do português, que a gente fala, não tem lugar nenhum do mundo, nenhuma outra língua tem essa palavra maravilhosa, saudades. No caso do grego, o verbo que nós temos aqui para ver, enxergar, olhar, no grego tem 12 verbos diferentes, com significados diferentes. Isso é fantástico. São significados diferentes para o verbo ver. E aqui, nesta passagem do Evangelho de João, que a gente vai ler juntos, vamos escutar juntos, vamos ver juntos, há 1, 2, 5, se eu não estou enganado. 1, 2, 3, 4, 4 diferentes dimensões do verbo ver com sentidos distintos. Acho que vale a pena a gente mergulhar sobre isso. Deixa eu só atualizar aqui o cronômetro, para que eu não perca a dimensão do tempo dessa nossa conversa. Só que eu esqueci de fazer algo aqui. Eu deixei a tela bloqueando, aí eu não consigo ver. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos ler juntos? No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes Jesus: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. Pois bem, primeiro, antes de falar do ver, mas também pensando nas diferentes dimensões do ver, é muito significativo que a primeira frase de Jesus no Evangelho de João, a primeira vez que ele abre a boca, primeiro que é uma pergunta. Essa é a questão fundamental. É uma pergunta, é da pedagogia rabínica, e Jesus não era rabino, mas ele estava imerso na cultura rabínica do seu povo, esta dimensão do ensinamento com perguntas. Pergunta-se sempre. O mestre pergunta. O mestre, menos do que responder, pergunta. Para que nós, você, eu, a gente procure a resposta. E a pergunta de Jesus é muito relevante, é muito interessante, porque ela tem essas 2 dimensões. Ela é uma pergunta e ela nos coloca a dimensão da procura. Que procurais? É a pergunta de Jesus aos 2 discípulos. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? O que a gente procura? Qual é a nossa procura? A gente está aí vendo, né? Vendo. Nós vamos falar sobre ver, mas esse nosso ver constante, nosso ouvir constante, nosso cheirar constante, nosso tatear constante, nosso sentir constante, nossa busca. O que procurais? O que você procura para a sua vida? Pergunta-chave. E é assim que Jesus começa o seu ensinamento a nós no Evangelho de João. Então vamos lá, ver. Vou agora fazer traduções aproximadas de cada uma das vezes em que o verbo ver aparece nesse curto, em apenas 35 para 39, 5, 16, 17, 8, 9, 5. Esses 5 versículos. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, este ver aqui, ele está tomado... aqui é uma composição de 2 verbos. Do verbo blepo,
Tá? Se eu vou falar o grego errado, não tem problema nenhum, tá? O verbo blepo, que é a visão física. Mas aqui é colocado, antes do blepo, é colocado uma pequena partícula, em blepo, que é mais do que a visão física, é ver de verdade. Então, ao ver Jesus que passava, então, ao ver de verdade Jesus que passava, ver de verdade que aquele era Jesus, enxergar de verdade Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E aí então vem, os dois discípulos ouviram falar e seguiram Jesus, né? Ouviram João falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e vendo que eles o seguiam. Que verbo é este vendo aqui? Tease menos. Tease menos. Que vai dar teoria. Teoria. É a mesma, é o verbo aqui do substantivo teoria. Teoria, sabe o que é teoria? Contemplar. Uma maravilha, não é? Então, assim, Jesus voltou-se e vendo e contemplando esses dois que o seguiam. Então, os dois viram Jesus de verdade. Jesus voltou-se e contemplou esses dois. E aí lança essa pergunta, e acho que só nessa dimensão da contemplação, teoria, de uma visão muito além da visão física, muito além até do que ver de verdade, né? É uma visão recheada de sabedoria. Ele diz: o que procurais? Lindo, né? Aí segue. Disseram-lhe: Rabi, onde moras? E ele disse-lhes: vinde e vede. Vinde e vede. Aqui ele está usando o verbo, ele está usando o verbo que é o obseste. Obseste. Óptico, né? Vai vir daqui, né? A ideia do óptico. Obseste. O que é obseste? Obseste é ver fazendo a experiência. Esse é o sentido exato do verbo ver, deste verbo ver aqui do grego, obseste. Então, disse-lhe Jesus: vinde e vede. Venham e façam a experiência. Se você... porque a pergunta deles é muito significativa, né? Mestre, Rabi, onde moras? Venham e façam a experiência. Onde você permanece? Onde é seu lugar? Venham e façam a experiência. E, por fim, a última dimensão. Então, eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Viram, Eidan, tiveram a percepção, compreenderam, dedicaram toda a atenção a ele. Ver com sentido, então, de compreender. Eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele. O que é viram onde morava? Viram Jesus, entenderam, compreenderam, ou pelo menos começaram a compreender. Eu vou reler agora à luz das diferentes dimensões do ver nessa passagem. Vamos ver, e aí nós vamos ver juntos como ela ganha uma nova luz que a gente pode contemplar. Naquele dia, João se achava lá de novo com dois de seus discípulos. Ao verem Jesus de verdade, Jesus que passava, disse João. Então João viu Jesus de verdade. Disse João: eis o Cordeiro de Deus. Eu acho que eu tinha falado que eram os discípulos que tinham visto, né? O verbo aqui, a frase refere-se ao João. Então, ao João ver de verdade este Jesus que passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram João falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, contemplando os dois que o seguiam, disse-lhes: o que procurai? Disseram-lhe: Rabi, onde moras? Disse-lhe Jesus. Deixa eu achar aqui. Disse-lhe Jesus: venham e façam a experiência. Então eles foram. E tiveram a percepção e compreenderam onde Jesus morava.
e permaneceram com ele aquele dia. Então, nestas curtas passagens, a gente observa 4 diferentes e maravilhosas dimensões do ver. Ver de verdade, contemplar, ver fazendo a experiência, ver compreendendo. Então, esse olhar rasteiro que às vezes a gente dedica para tudo na vida, não é ver. Ou é a dimensão talvez mais rala, rasteira do ver. Há muitas dimensões do ver. E cada uma dessas dimensões nos convida a novas experiências, a fazermos novas experiências, a contemplarmos, a ver de verdade, a compreender, a fixar a atenção para compreender. Maravilhoso, né? Muito, muito maravilhoso. E olha, na passagem, que é a passagem central da Bíblia judaica, central sobre ela está estruturada a Torá. Qual é o verbo decisivo? Ver. Vamos ver? Vamos ouvir? Vamos olhar? Vamos fazer a experiência? É a passagem, então, do diálogo entre Yahvé, entre Deus e Moisés na sarça ardente, quando Moisés estranha aquilo que está acontecendo, né? Ele vê aquela sarça ardente, que é um fogo que se consumia sem cessar, chega perto e aí Deus fala. O que Deus fala? E este é o trecho, né, como eu disse, é o trecho fundante da Bíblia judaica, não é o Gênesis, é esta passagem do Êxodo. O Senhor disse, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Nesta passagem, aqui não é grego, aqui é hebraico. A versão original aqui, então, é em hebraico, não é em grego. Também no hebraico guarda este verbo, eu não vou saber ler qual é o verbo, distintas dimensões. Eu vi ao longo do tempo, eu percebi, eu investiguei, eu entendi. Então, quando o Yahvé, Deus, fala para Moisés, eu vi, e ele repete, né? Eu vi a miséria do meu povo, ele está dizendo. E eu vi ao longo do tempo. Eu percebi, eu investiguei, eu entendi. Maravilha, né? Maravilha de ver. De veres, será que tem? Diferentes dimensões de ver, que a gente consiga se abrir a essas múltiplas dimensões. Eu quero terminar com um trecho que eu tomei aqui desse livrinho, a referência tá, já usei esse livrinho acho que uma vez, aqui no Paz e Bem, do Henri Nouwen, do padre holandês Henri Nouwen, já falecido, O Caminho da Paz. Ele tem uma historinha rabínica, então nós estamos mergulhados nesse universo da cultura rabínica, nesse Paz e Bem de hoje, que nos fala sobre o ver. Vou ler, é muito bonita. Ela está na descrição do vídeo também. O rabino perguntou aos seus alunos, como podemos determinar o momento da aurora, quando termina a noite e começa o dia? Um dos alunos do mestre sugeriu, quando, à distância, a gente consegue distinguir entre um cão e uma ovelha? Não, foi a resposta do mestre. Perguntou outro aluno. Quando a gente consegue distinguir entre uma figueira e uma videira? Não, disse o mestre. Por favor, diga-nos então qual é a resposta, pediram os alunos. E o sábio mestre disse então, é quando você pode olhar para o rosto dos seres humanos e há luz suficiente em você para os reconhecer como seus irmãos e irmãs. Enquanto isso não acontecer, será noite e as trevas ainda estarão conosco. Eu fico arrepiado, emocionado, é muito, muito bonito, porque
É nessa história rabínica, ela traz uma dimensão para nós que é surpreendente. A luz para ver não é a luz externa. A luz para ver está em nós. A luz para ver de verdade. A luz para ver contemplar. A luz para ver fazer a experiência. A luz para ver compreender. A luz para ver ao longo do tempo, para investigar, para descer, está em nós, não está fora. É o nosso olhar, é a nossa luz que ilumina nosso olhar. É bonito, né? Eu vou ler de novo, é muito bonito. Então, sabe, o mestre diz, então, respondendo a pergunta que ele faz, é muito interessante. Né? Porque que a gente vai ver lá? A primeira fala de Jesus é uma pergunta, e o mestre faz esse ensinamento aos seus alunos, começando com uma pergunta, que é: como podemos determinar o momento da aurora, quando termina a noite e começa o dia? Então, vou pular as perguntas dos alunos, as tentativas de resposta dos alunos e chegar à resposta dele já. É quando você pode olhar para o rosto dos seres humanos e a luz suficiente em você para os reconhecer como seus irmãos e irmãs. Enquanto isso não acontecer, será noite e as trevas ainda estarão conosco. Demais, não é? Tanta possibilidade de ver. E a gente, às vezes, passa tanto tempo de olhos fechados, né? Com a luz do nosso coração apagada. Vamos então, já passou do tempo, mais de 20 minutos. Vamos então encerrar. Vamos fechar os olhos para ver. Vamos fechar estes olhos, abrir estes olhos e ver, e contemplar, e fazer a experiência. A meditação é uma escola de ver. É uma escola para que a gente possa ver. Vamos fazer isso, então? Como sempre, espinha ereta, né? Essa conexão, né? Nós estamos aqui, ó, assentados na terra e apontados para o céu, né? Estamos fazendo, então, como se fôssemos um grande para-raios, captando toda a energia do cosmos e conectando essa energia com a energia que sobe de Pachamama, que sobe da Mãe Terra. Então, por isso, espinha ereta. Respiração profunda. A respiração é o mantra do corpo. É a possibilidade do mantra do corpo. Se a respiração é profunda, a gente estabelece, a gente determina um novo ritmo para o corpo. Um ritmo de possibilidade de ver e compreender. Então, respiração profunda e os olhos fechados. Né? Os olhos fechados, que é exatamente para abrir o olho do coração. Né? A gente não ficar olhando, não. Olhar com os olhos do coração. E o mantra mental, não falado, é uma repetição. A repetição do nome, como se diz, né? Pode ser Buda, pode ser Jesus, pode ser Maranata, o nome que você escolher. Vamos lá? Fechei meus olhos, feche os seus. Abri meus olhos, abro os seus.
Com os olhos do meu coração, durante a meditação, eu estava ouvindo aqui, não sei se dá para captar pela câmera, o som do mar. Acho que estamos numa ressaca aqui, em Bertioga, e os grilos, né? Não ouvi nenhum pássaro até agora. Não ouvi nenhum pássaro. E estamos começando de novo, né, um ciclo que vai nos conduzir ao inverno. Então já começa a amanhecer um pouquinho mais tarde. Eu estou gravando aqui agora 5 horas e 48 minutos e ainda o sol não deu as caras, não deu o ar da sua graça. Deixa eu ver aqui, deixa eu sair de lado. Estão vendo? Ainda é noite, 5h48. Um mês atrás, esse horário, a gente já tinha o sol aparecendo aqui para nós. De fato, deixa eu olhar. Não tem sol, mas parece que começa a ter uma mudança. Estou olhando aqui, ó, lá no alto, aqui na tela, assim. O azul começa a sair, né, o negro da noite começa a ser substituído por um leve azul que prenuncia a chegada, um leve azul não, um azul escuro ainda, bem escuro, mas que prenuncia a chegada do sol. Peraí que eu vou virar que eu quero olhar direto, não através da câmera. É isso aí. Um azul bem escuro ainda, já prenunciando para nós a chegada do sol. Vamos ver o sol? Eu vou começar a trabalhar, vou sair daqui onde estou, vou para minha mesa, que é logo ali, ó. Minha mesa de trabalho, de onde eu faço, inclusive, os programas do 247, as entrevistas aqui do Paz e Bem, mas dali eu fico olhando aqui para fora, vou poder contemplar, vou poder fazer a experiência, vou poder ver de verdade, vou poder entender, compreender, prestar atenção no sol que vai chegar. Porque, como me ensinou o Rabino, hoje, não vai ser a luz do sol que me fará vê-lo, vai ser a luz do meu coração que permitirá essas múltiplas dimensões do ver quando o sol nascer hoje. Quando eu olhar para você, quando você olhar para seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, quando você olhar para o outro e divisar nesse outro um irmão, uma irmã, então a gente vai poder, cada um de nós, mergulhar nessas distintas dimensões do ver. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem.